Gente, bom dia a todos, a todas, a todos. Nós aqui no tema trazer por causa desse menino aí que quer subir o desse escada. Péssimo. Então, gente, como vocês sabem, toda sexta-feira tem uma. É que eu estou no meio da escada hoje e ele quer subir ou descer. Vai, devagar. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem esse café com a Comprema em 2021 com 4 temas diferentes, toda sexta-feira de manhã, às 6h30 da manhã. Hoje, no caso, é a colisão de aves nas estruturas de vidros, né? Então, a gente trouxe uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu vou me descrever, para que todos e todas possam nos ver, ok? Então, eu tenho o cabelo bem curto, hoje estou usando óculos, uma blusa preta, um colar da Biomi que eu mesma fiz, e atrás de mim tem uma escada, eu estou no meio da escada, e uma pintura em grafite do nosso amigo Diante, ok? Vou passar para a Tieta antes de apresentá-la, mas ela também agora ela já vai se apresentar, vai dizer o nome dela, pode dizer no que ela é formada, se caracterizar, só para que todos e todas possam nos ver, aquelas pessoas que talvez hoje não estejam com a visão totalmente possível de enxergar, que elas também possam nos ver a partir das nossas palavras, tá bom, Tieta? Bom dia, eu sou Tieta Pivata, sou bióloga. Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, assim cedinho, com os passarinhos cantando ainda. Eu sou especialista em ecologia e em ecoturismo e tenho mestrado em meio ambiente e desenvolvimento regional. Fiz pela universidade lá em Mato Grosso do Sul, onde eu morei por 16 anos, trabalhando exatamente com o tema de meio ambiente, né, de inventários de avifauna e também com o turismo de observação de aves, né? Eu sou bióloga, hoje eu também estou de preto, e o meu cabelo é comprido, tá solto, e eu tenho atrás de mim os quadros de passarinho que eu ganho dos meus amigos, aí eu faço a minha coleçãozinha aqui. Então, eu tô aqui para conversar com vocês. Seu microfone está fechado. Esses pássaros são desenhados à mão? São Ou todos são... presentes de amigos, eu vou mostrar um pouquinho. Tem fotos e tem desenhos, tem aquarelas, né? Tem impressões, são como eu gosto, né? As pessoas me mandam e às vezes acabo, aí eu vou pondo aqui, a parede já não cabe mais, até já tenho um pouquinho na outra parede também. Mas é uma forma de eu ter meus amigos aqui e a minha coleçãozinha. Com certeza. Então, gente, por que a gente vem trazendo esse tema? Como vocês sabem, a nossa associação se chama a Comprema. Tieta foi fundada, na verdade, ela se constituiu em agosto do ano passado, então a gente está recém, assim, saindo do ventre, né, engatinhando. É uma associação que tem, é uma associação de conscientização para a preservação do meio ambiente. Nós somos um grupo de pessoas que trabalhamos nas nossas cargas horárias nas mais diferentes funções, alguns são pedagogos, outros são engenheiros sanitaristas, outros também são biólogos, e por amar o meio ambiente e cada um já ter feito a sua parte, está fazendo a sua parte, ou tentando fazer a sua parte na sua própria residência, no seu entorno, nós nos unirmos, a gente se uniu e fundou a associação. Então, a gente tenta, por isso que 6h30 da manhã, até porque depois todo mundo sai, todo mundo a gente vai trabalhar. E aí, depois, então, depois a gente volta. Mas a gente tem conseguido, de alguma forma, elaborar um rol aí de questões para reflexão, para discussão, né? E a colisão de aves, ela surgiu porque aqui na minha casa, eu tenho uma casa que é toda em vidro, não toda, mas assim, eu tenho uma pele de vidro enorme na frente, as janelas são tipo 4 vezes o tamanho normal, e antes disso, né, não sabíamos que isso existia, não sabia também que tinha esse problema tão sério, né, depois que a gente descobre que é no mundo, no Brasil e aqui no nosso entorno, daí a gente começou a tratar do tema para realmente fazer com que as pessoas chamem atenção para que quando a gente vá construir, vai projetar uma casa, que a gente pense também nas outras formas de vida, que é uma coisa que a gente não faz, né? A gente projeta a casa para a gente, né? O nosso bem-estar, e aí foi isso que aconteceu aqui. Então, hoje eu tenho
a minha casa ela é toda adaptada, todos os vidros eu coloquei alguma coisa neles para que não tenha mais a colisão, né? E tem dado um resultado aí de morte, eu não tive mais mortes nenhuma, uma ou outra ave ainda colide, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, eu tenho essa cortina aqui, ó, que ela é de fio preto, e o fio preto, ele não está tão visível assim, dependendo da posição do sol. Então, mas assim, a colisão delas agora, ontem colidiu uma depois de meses e meses, mas é uma colisão jamais, tipo assim, ela vê e aí ela... Mas não tem tempo. Ela, né? Porque aí para ver esse cadarço preto, ela vai ter que chegar muito perto. Então, depois eu vou trocar. Lá na frente, quando eu já tinha visto que eu tinha feito com preto, eu já fiz com uma outra cor e aí fica visível, assim, de fora de qualquer ponto. Então, a gente inventou um monte de coisa e a gente, na nossa associação, foi gravando e mostrando para as pessoas, tentando chamar a atenção. Mas aí hoje, como tu tens essa tua experiência toda vasta em observação de aves, né, em organizar essa ação, né, então a gente queria mesmo conversar contigo, porque aí o que a gente vai mostrar? Não apenas o problema, né, alternativas para mitigar, né, não apenas alternativas para também o que a gente está pensando, e a gente participa do mesmo grupo de estudo, né, tentar fazer com que a construção civil, né, sobretudo, pense no uso desenfreado desse vidro nas suas construções, né, e tentar chamar a atenção de todo mundo. Hoje a gente quer mostrar a importância, então, dessas aves e como que elas podem nos auxiliar as pessoas que têm aí, talvez, um pedaço de terra ainda e que muitas vezes, né, a gente escuta, árvore em pé não dá dinheiro, né, eu tenho que manter, não tenho nenhum nada em troca, então talvez essa seja uma possibilidade. Aí tu vai explicar para a gente um pouquinho o que é essa observação de aves, né? Eu li os teus artigos, tá? Fiz um monte de anotação. Achei muito interessante. Nos teus artigos descobri o seu Reinier, o João, o Augusto João Piratelli, que também já esteve aqui conosco conversando sobre a colisão de aves e o projeto, a pesquisa que ele fez ali na UFSCar. Então, eu descobri um monte de coisa no teu artigo, fiquei muito, muito encantada com a possibilidade dessa questão das observações de aves, e aí queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Sobre a questão da colisão, é uma coisa que a gente já acompanha há muito tempo, e eu tenho 2 pontos, assim, né, importantes. Quem gosta de natureza quer estar na natureza, né, mas poucas pessoas têm a percepção, a consciência de que quando você vai para a natureza, você é o invasor, né? Eu vejo muito esses condomínios que se constroem assim, querem construir lá na natureza, aí vai lá, derruba uma parte da mata, e aí constrói um negócio, às vezes não tem nem tratamento de esgoto adequado, alguma coisa assim, né? Mas está na natureza, né? Então é uma invasão que a gente faz, às vezes até sem consciência, e com o vidro, e a mesma coisa, às vezes assim, você está perto do mato, aí começa a entrar inseto, começa a entrar os bichinhos, né? Eles estão invadindo a minha casa. Mas, na verdade, a gente invadiu um espaço que era da natureza, tirou um pedaço, né? E eles precisam ainda daquele pedaço que a gente tirou. Então, é natural que eles vão entrar e vão querer compartilhar a casa com a gente. Então, assim, algumas pessoas acabam conseguindo conviver com alguns desses bichos, né? Mas outras ficam desesperadas. Eu lembro que eu morei num lugar que era muito perto do mato, e aí a minha casa era cheia de aranha, cheia de mariposa, cheia de bichinho. Eu pegava e punha para fora, né? Ok, desculpa, mas aqui eu estou usando, você pode usar lá fora. E eu tinha uma vizinha que ela enchia o chão de criolina. Era minha vizinha, do lado da casa, tinha tanto mato quanto a minha, mas ela enchia o chão de criolina, porque ela morria de horror, medo dos bichos. Puxa, mas por que vai morar num lugar desse, né? Então, a gente precisa ter primeiro essa consciência dos espaços que a gente ocupa, se eles já estavam ocupados pela natureza, e como que a gente pode entrar ali com o menor impacto possível, né? Não é preciso cortar todas as árvores, não é preciso tirar toda a mata que tem ali. Hoje a arquitetura é incrível, a gente vê cada trabalho fantástico, assim, né, de inserção das casas no meio da natureza.
E o vidro é uma coisa que é natural. Você vai para um lugar de paisagem, você quer ter aquela paisagem, né? Quem que vai para um lugar lindo, com uma visão panorâmica linda e mete um paredão para não ver nada? Não faz sentido, né? Mas aí eu chego num outro ponto que para mim é muito importante. Raro, muito raro, eu encontro alguém dessa área da arquitetura que tenha tido alguma informação sobre isso durante sua formação. Então, para mim, o grande problema está aí, porque a gente tem, assim, sei lá, dezenas, centenas de escolas de arquitetura, urbanismo, engenharia, né, edificações, e nenhuma delas aborda as questões ambientais desse ponto de vista, né. Não vou nem falar das outras, eu vou falar especificamente do nosso ponto aqui, que é o vidro. Então, não há problema da gente colocar as janelas, né, as vidraças, afinal, a gente também quer participar daquela paisagem. Mas como fazer isso, lembrando que a gente tem os passarinhos, por exemplo, né, sem contar borboletas, sem contar os bichos que acabam entrando e depois não conseguem sair da casa e ficam ali, né, aquelas borboletinhas batendo na janela, porque quer ir para a luz, mas não consegue passar pelo vidro. Então, essa é uma questão interessante. E é uma questão que eu vejo muito também nas pousadas que eu trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho agora da minha formação, e aí eu volto nesse tema também. Eu como bióloga, né, logo o primeiro trabalho que eu fui fazer lá em 93, que eu me formei em 92, foi como monitora de estudos de meio. Eu levava alunos de escolas aqui de São Paulo para conhecer trilhas, conhecer museus, áreas naturais, zoológico, né? Então a gente fazia um complemento, né, pedagógico do que eles viam em sala de aula. A gente ia ver na natureza a teoria que eles aprendiam em sala. E a partir daí, eu acabei ficando mais turismóloga do que bióloga, né? Eu uni as duas coisas, era educação ambiental, e isso me deu oportunidade de ir trabalhar e morar no Pantanal. Fiquei lá 1 ano, numa das pousadas, né, Refúgio Ecológico Caimã, onde foi a primeira vez que eu vi um bichinho bater na janela e cair no chão. Foi um araçari de bico torto. Depois vocês procurem aí num site chamado wikiaves.com.br, vocês vão encontrar lá o que é o araçari do bico torto, né? Aliás, esse não, foi um martim pescador da mata. Foi o primeiro bicho que eu vi bater numa janela, inclusive foi do restaurante lá da pousada, caiu no chão meio tontinho assim, aí a gente ajudou ele a recuperar e ele foi embora, e aquilo já me chamou a atenção. Aí numa outra pousada que eu trabalhei, aí sim foi o araçari do bico torto, e eu tenho essa foto de eu cuidando dele, feita exatamente pelo Augusto Piratelli, que já conversou com vocês aqui. Ele estava lá fazendo um trabalho de pesquisa e flagrou o momento em que a gente salvou o araçari. Eu tenho essa foto até hoje. E aí eu fui trabalhar com ecoturismo lá, né? E aí depois eu acabei me especializando em observação de aves, era natural, né? Eu fui trabalhar além de trabalhar como guia, eu também, como era uma das poucas biólogas da região, fui morar em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e naquele tempo quase não tinha profissionais da área ambiental lá. Então eu acabei me especializando em ornitologia para suprir, né, as necessidades dos relatórios de impacto ambiental que a gente fazia na região, e acabei aprendendo sobre as aves. E aí um dia eu fui convidada por um colega nosso, né, de uns cursos que eu já dava na região sobre condução de observador, de formação de guias e condutores de visitantes, para falar sobre observação de aves. Isso lá em 2000. Eu falei, mas o que é observação de aves? Tem gente que faz isso, né? Que doideira. Aí eu fui pesquisar, e foi aí que eu encontrei as publicações do Renier, foi aí que eu fui encontrar muitas coisas, mas praticamente nada no Brasil. Quase tudo era coisa feita lá fora, pelos americanos, ingleses principalmente, né? E aí eu montei uma palestra bem básica, assim, com informações genéricas, porque não tinha tanta coisa, e foi a partir daí que eu me interessei e comecei a estudar essa parte, né? E com foco exatamente na estrutura da observação de aves. Porque aí começaram a surgir várias pessoas se especializando em guiar turistas. Então, muitos biólogos, muitos observadores que foram surgindo na época,
Então, eu tinha contato com outros, né? E ia falar, você que mora aí no interior de Minas, você não quer me guiar para eu conhecer tal passarinho? Aí eles acabavam indo, né? E com isso foi surgindo a atividade. Em 2006, nós fizemos o primeiro encontro de observação de aves aqui em São Paulo, que é o Avistar, né? Para quem quiser conhecer, avistarbrasil.com.br. E a partir daí, desde então, com exceção do ano passado e provavelmente esse ano também, todo ano tem um encontro aqui ao vivo, né, aqui em São Paulo. E começou a ter também eventos em outros estados, Minas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Teve 3 edições, se não me engano, do Avistar. Todas lá no Vale Europeu, né, na região ali de... nossa, agora me fugiu o nome da... Ok, desculpa. É Blumenau, né, aquela região de... ali mais para o interior, na região do Vale Europeu ali. Da Nova Catarina, que fala? Cortou a sua mensagem. Gravou. Tu dizes aqui do Vale Europeu nosso aqui, de Santa Catarina? Sim, foi aí. Blumenau. Itajaí, aquela região ali, né? Blumenau, foi por ali. Então, foi muito interessante, inclusive, e aí eu comecei a me especializar nessa outra área. Como muita gente estava indo para guiar, né? Falei, mas o turista precisa ir e ter um lugar adequado para ele chegar. Então, eu comecei a me especializar na infraestrutura, ou seja, como tinha que ser uma trilha para observação de aves, como que tem que ser a pousada, quais as características, né? Como é que é o esquema da refeição para quem levanta às 3, 4 da manhã para ficar o dia inteiro no meio do mato vendo passarinho. Como é que tem que ser o perfil do guia especializado, qual é o material que você tem que ter, né? Binóculo, guias de campo, gravador, essas coisas todas, né? Que tipo de roupa você usa. Então, eu me especializei nessa área, né? E aí, desde então, eu dou cursos, workshops, para proprietários de área, para gestores, para o pessoal da prefeitura, que queiram desenvolver RPPNs, que queiram desenvolver essa atividade na sua região. E exatamente uma das coisas que a gente acaba falando é sobre a pousada, e eu tenho 2 slides assim, onde eu falo só sobre a questão das vidraças, né? Assim, as pessoas vão para o mato olhar passarinho, aí chega na pousada, tem uma vidraça linda que mostra a mata e tem os passarinhos mortos ao lado da vidraça. Aí é meio chocante, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Então, a gente dá aquelas dicas que vocês já devem conhecer bem, né? Inclusive, eu já vi você aplicando aí com os cordãozinhos. Então, essas dicas todas a gente acaba passando para que as pousadas tenham também essa adaptação. De novo, é uma pousada para observador de aves, com, assim, 90% delas está no meio do mato. É um sítio, uma fazenda, uma casa de campo que foi transformada, adaptada em pousada, e os observadores vão para lá porque, por estar mais perto da natureza, tem mais chance de ver mais espécies, né? Então, tem de novo essa questão, né? Eu estou no mato, os passarinhos também, né? As mariposas, os bichinhos todos. E aí a gente lida com essa questão também no curso, né? Então, é assim, um resumo do resumo do resumo é isso. Nossa, é muito ano... Tieta, meu Deus, tu tens muito, meu Deus, teria que ter um dia inteiro, porque tu falou tanta coisa, eu queria, cada coisinha, eu pensei, meu Deus, mas isso, aí tu falou outra, aí, não, isso eu também queria saber, mas fala aí, esse ano, o que tu estava falando? Não, esse ano eu não fiz viagens, né, não fiz cursos, foram todos cancelados por causa da pandemia, mas eu participei de algumas lives, aliás, algumas não, muitas lives. A gente tem o canal Avistar Conecta, que é no YouTube, que deve ter mais de 200, 300 vídeos que foram feitos no ano passado, com entrevistas, com temas ligados à observação de aves e à ornitologia, né, que é o estudo das aves. Então, a gente tem muitas lives. A semana passada foi a semana do carnaval. Como não teve carnaval, nós fizemos o desfile dos beija-flores. Então, né, no Rio teria que ter o desfile da beija-flor, a gente fez dos beija-flores. Então, isso toda semana... No Avistar Conecta, para depois a gente ir lá... no YouTube. No YouTube.
Aí, cada dia teve uma apresentação diferente com beija-flores, seja um especialista falando dos beija-flores do Brasil, seja alguém apresentando um grande pesquisador, seja com imagens de beija-flores, livros de beija-flor, tudo que tem a ver com beija-flor foi apresentado semana passada, na Semana do Carnaval, e foi muito bacana, né? E eu participei de algumas dessas lives falando exatamente do turismo, né? Como adaptar o turismo de observação de aves em tempos de pandemia, os protocolos, né? Que a gente teria que seguir a partir de então. Então, essa foi a minha atividade ano passado, né? E fora isso, né? Fazendo um pouquinho de propaganda, vocês estão vendo aí na minha legenda, eu tenho a Loja dos Passarinhos, que é uma loja virtual especializada em produtos para observadores de aves, né? Então eu tenho lá binóculo, tenho camiseta, tenho artesanato, tenho muitos guias, né? Guias de campo, luminária, tudo que tem a ver com passarinho. Depois vocês dão uma passadinha lá para conhecer, sem Não, compromisso. eu achei que eu estava lendo teus artigos, aí quando eu fui ontem à noite, tu perguntasse assim, já tem o link, aí é que eu fui pegar toda a tua resenha ali, todo o teu currículo, aí eu vi essa loja, mas já era tipo 11 e pouco, eu disse, meu Deus, eu tenho que levantar muito cedo para alimentar meus animais aqui, para as 6h30 estar aqui. Aí eu disse, não, mas eu vou olhar, porque a gente tem a gente vai fazer a Comprema, Tieta, uma trilha, a gente começou esse ano, a gente não sabia, a gente vai começar a conhecer Balneário Camboriú, que é onde a gente tem a nossa sede, eu queria muito tentar, tu deves, né, mais, então, deves conhecer se já existe esse turismo aqui, se não, a gente quer te divulgar, então, também, porque se há essa possibilidade, né, a gente viu durante a pandemia um monte de gente perdendo emprego, não sabendo como lidar, o turismo sendo muito afetado, o turismo e a arte sendo muito afetado. Sim. Mas existe essa, né, eu acho que a observação de aves, pelo que eu li nos teus artigos, são menos pessoas, então dá para manter todas as diretrizes sanitárias, né, que hoje eu acho que hoje, mais para frente, a gente também vai ter que começar a repensar e seguir, eu acho que é totalmente possível, né, porque são áreas muito grandes, né, aqui em Camboriú nós temos ainda muita Mata Atlântica, e eu não sei, e aí nós da Comprema a gente também não sabe, se esses lugares eles já fazem isso ou não, por isso que a gente tem agora a ação de fazer essas, não são trilhas, mas é conhecendo um pouco da natureza, porque a gente mora na cidade, mas efetivamente a gente não conhece aonde tem a natureza, né, a gente não consegue acompanhar todos esses pontos, então a gente vai na Praia Grécia de Taquaras, e aí eu fiquei dizendo, a Tieta tem uma loja, e eu comprei um binóculo, e o meu binóculo eu não consigo ver o passarinho de longe, eu comprei o binóculo errado, e aí a gente não tem, então essa tua loja, eu acho que pelo jeito é tudo especializado em realmente na observação de aves, então eu poderia ter ligado, ter conversado com vocês e ter comprado o binóculo certinho para observar aves, é isso, Tico? Bom, depois que a gente estiver fora da matéria aqui, aí você me fala qual é o seu binóculo para a gente ver qual é o problema dele. Mas se a pessoa quiser comprar hoje, sim, e o pessoal que vai na trilha conosco, se eles falarem lá com vocês prestam essa assessoria de comprar o material? Sim, não? Sim e não, porque eu tenho, assim, até o ano passado, eu tinha muitos binóculos para vender. Com a pandemia, o meu representante, ele vai buscar diretamente nos Estados Unidos, porque como ele é observador de aves também, ele vai escolher os melhores com preço adequado, né? Só que com as restrições agora, que o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos, ele não está conseguindo viajar. Então, neste momento, eu tenho 3 binóculos na minha loja, né? Então, sim, eu vendo binóculos, mas não. Sabe aquela coisa, tem, mas acabou? É bem assim. Mas, com certeza, toda vez que alguém compra equipamento comigo, a gente tira todas as dúvidas, eu oriento qual que é melhor. Já teve cliente que eu falei, não, aguarda outro modelo, porque esse aqui, para você que é iniciante, não é tão bom, entendeu? A gente dá esse acompanhamento com certeza, né? Sobre Santa Catarina, essa região de vocês, ela é fantástica. Aí, se eu não me engano, aí nessa região, vocês têm a Maria Catarinense, que é um passarinho endêmico de Santa Catarina. É um pequenininho, assim, eu mesmo nunca vi, porque ele é muito discreto, mas ele está aí na região de vocês. Maria Catarinense, entre outros, tá? Vocês têm bichos lindos aí. Santa Catarina tem o Adrian Rupp, R-U-P-P, sobrenome dele.
Ele é um dos guias mais importantes do Brasil para observação de aves, e ele mora aí na região de Blumenau, se eu não me engano, tá? Ele é outra pessoa excelente para vocês conversarem, porque ele tem uma percepção, ele tem uma visão, assim, muito boa. O que vocês quiserem saber, ele está lá. E ele está com vídeo também, aliás, procurem lá no Avistar Conecta, Destinos Silvestres, que são vídeos que falam sobre destinos do Brasil para observação de aves. Com a pandemia, os guias não tinham trabalho, então a gente começou, eles fizeram vários vídeos, cada um apresentando sua região. A partir disso, os turistas escolhem, né, os destinos para poder viajar quando a pandemia acabar. E o Adrian apresentou a região das Serras Catarinenses. Então, está lá no começo ainda, mas se vocês procurarem, vocês vão achar lá. Serras Catarinenses, se eu não me engano, é o título dele. Para vocês conhecerem um pouco do que tem de observação. Depois eu passo o link para você. Acho que fica mais fácil. Estou anotando. Não, depois a gente conversa e se perder alguma coisa a gente fala, não tem problema. E vocês têm também o pessoal do Instituto Alouata, tá? Que é a Rosi e o Paulo Calódora. Eles fazem um trabalho muito bacana aí na região. Inclusive, esse ano, eles fizeram várias passarinhadas, né, que é como a gente chama aqui, ó, as observações de aves, virtuais, onde as pessoas se cadastravam no grupo de WhatsApp, e cada uma na sua casa, vendo os passarinhos no seu quintal, e aí a gente identificando as fotos, né, o que eles falavam, os cantos que eles gravavam. Fez um grande sucesso aí o ano passado, assim, muita gente, inclusive teve uma edição aí em Balneário Camboriú, né? Eu participei de algumas, não de todas, mas foi muito interessante. Então, existe sim um grande movimento. Na época que eu fiz esses artigos, né, eles são derivados da minha dissertação de mestrado, foi em 2006. Mudou completamente o cenário hoje. Naquela época não tinha, por exemplo, o Wikiaves, que ele só surgiu em 2008, né? Hoje são mais de 35 mil pessoas do Brasil inteiro que participam colocando fotografias. Se eu não me engano, já tem mais de 2, 3 milhões de fotos, eu não lembro mais, eu já perdi a conta. E o Avistar Brasil, que é esse encontro brasileiro, só aconteceu a edição em maio de 2006, que foi o ano que eu apresentei, mas os meus dados já estavam coletados, né? Então, se eu fosse fazer essa dissertação hoje, ela teria dados completamente diferentes e muitas fontes no Brasil. Então, hoje, os meninos que fazem as suas dissertações, os seus TCCs e as monografias com observação de aves, estão com muita facilidade. Eles não têm noção como era difícil naquela época, com a internet restrita, né, que naquele tempo a internet ainda não era tão cheia de facilidades como hoje, né, qualquer coisinha, até no celular. Eu estou falando aqui pelo celular, né, com vocês. E naquele tempo não. Então, por exemplo, para eu fazer pesquisa com observadores, eu digitei um questionário no Word e eu mandava esse questionário pelo e-mail. E as pessoas tinham que abrir o questionário, responder lá, salvar e mandar de volta para mim. Hoje você clica um link e você já vai preenchendo no link mesmo e já está as estatísticas prontas, né? Eu tive que tabular tudo, fazer planilha. Então, era outro universo, né? E a gente tinha, sei lá, uns 500 observadores de aves no Brasil. E aí a gente hoje tem pelo menos uns 60, 80 mil sendo conservadora, porque eu tenho colegas que falam em mais de 200 mil já, né? E aí vai do que você abre. Então, por exemplo, como eu trabalho com turismo, eu considero o observador de aves, para o meu trabalho, a pessoa que viaja, né, que contrata um guia, que contrata o serviço, que se hospeda numa pousada, a pessoa que consome, né? E para muita gente, se você já coloca uma bananinha no seu muro para o sanhaço vir, já é um observador de aves, mesmo que você não saiba o nome daquele passarinho azul que chega lá todo dia, né? Então, assim, dependendo do filtro que você usa, você aumenta ou diminui isso. E qual que é o seu público-alvo, né? Então, para o turismo, isso tudo conta. Porque mas, assim, se eu tenho... deixa eu só te interromper um pouquinho aqui, mas assim, nós que somos uma cidade turística, aqui em Balneário Camboriú, estou tentando trazer aqui porque nós somos aqui uma cidade turística, Balneário Camboriú, e temos menos mata, né, por causa da praia, esse aqui, nosso terreno, nossa área geográfica também é menor, menos de 50 quilômetros quadrados, mas aí nós temos Camboriú, que é do lado, conectado, com uma área muito grande. Então, assim, a capacidade que tem
né, de como tu falas, de fazer geração de renda, contratando esse serviço né, desde da infraestrutura que tu estás falando aí, que tu trazes, que, né, tem um pedaço de terreno, posso então chamar alguém, como tu, para fazer, para pensar como que eu posso investir, né, nesse nicho hoje de preservação, mesmo de conscientização, né, porque, na verdade, se tem esse monte de pessoa que é observador e esse monte de pessoa aí, né, 80, 60 mil, sei lá, ou 200, são pessoas que já têm essa questão, essa vibe da preservação. Então, a gente tem muita gente hoje que também viria, claro, fora do contexto da pandemia, vamos dizer, mas eu poderia contratar, então, se eu tenho alguém aqui interessado em estruturar isso, eu chamo, então, uma tieta que vai estruturar e vai pensar junto como organizar esse espaço que tem, e ainda vai gerar emprego, né, para quem está aqui, porque aí vai formar alguém, deve ter curso de guia de observação de aves, né, Tieta? Então, a pessoa vai também dar emprego para a própria pessoa, vai ter geração de renda na sua pousada, fazer ali um lugar específico para as pessoas, né, ficarem, almoçarem, comer. Então, olha o tanto de renda, e isso é rentável, assim a pessoa que vai ter isso, ela vai conseguir né, sobrar alguma coisa no final do mês, no final do ano, no final do investimento de 2, 3 anos, certo? Como é que é isso, assim, para as pessoas entenderem aqui? Então, como eu falei, a gente tem vários perfis, né? Então, por exemplo, eu tenho um pessoal que está começando agora a observação de aves, acabou de descobrir, então tudo passarinho é legal. Então, e até a pessoa que que já está há anos trabalhando com isso, e já tem mais de 1.000 espécies fotografadas, né? O perfil do observador de aves hoje no Brasil, ele é muito mais de fotógrafo do que de binóculo. Tradicionalmente, a gente usa mais binóculo, anota numa lista os passarinhos, a gente coleciona passarinhos, né? Pega a lista de um lugar, quantos passarinhos tem ali, aí, vi esse, marca na lista, vi aquele outro, marca na lista. O fotógrafo não, ele quer fotografar. Ver não adianta, ele tem que tirar uma boa foto, né? Tanto que o Wikiaves é sustentado disso, né? E aí, eu tenho que olhar para a minha propriedade, para a minha região. Aí um especialista vai lá, vai fazer o inventário de aves da sua propriedade, dos seus arredores, e vai identificar o que você tem na região. Você tem um parque nacional, você tem uma área preservada, uma RPPN, uma área de mata, uma praia com um banhado, né, um manguezal, o que você tem ali? Quais são as espécies daquela região? A partir dessa lista de aves, a gente vai saber o quanto interessante esse roteiro é, né? Eu posso casar o roteiro? Eu tenho condições de fazer um passarinho hoje aqui nesse ponto, amanhã num outro município, no outro dia num parque, outro dia... Como é que eu consigo crescer? Quantas espécies um observador de aves consegue ver nessa região? Dessas espécies, quantas são realmente interessantes para quem é veterano e quantas são interessantes para quem é iniciante, eu já tenho um pouco de experiência, porque isso tudo conta. A gente tem 30 mil observadores, assim, 35 mil observadores no Wikiaves, a maioria deles é iniciante, né? Eu tenho na pandemia um público que está se formando exatamente porque começou a se dar conta dos passarinhos ao redor da casa. As pessoas estão ficando mais tempo em casa, e aí estão descobrindo os passarinhos. Mas por que apareceu tanto? Não apareceu, é você que está ficando em casa, né? Eles estavam sempre aí. E aí a cidade ficou menos barulhenta, porque tinha mesmo movimento de carro, você começa a ouvir o sabiá cantando, começa a ouvir o bem-te-vi, o sanhaço, né? Começa a perceber os bichos ao redor, e isso despertou muito interesse das pessoas. Nós temos vários observadores de aves que se formaram agora e que estão querendo viajar. Por isso, o legal do Destino Silvestre. Eu vou ter que tomar um pouquinho de água, só um pouquinho. Então, é importante a gente... Só um minutinho, eu vou ter que abrir minha garrafinha aqui. Fique à vontade. É um café, é água. Eu esqueci de dizer para ti que era para tu fazer o teu cafezinho. Muito interessante. A gente vai falando, vai acabando a água do radiador, né? Muito interessante. Nossa. Então, e aí a partir disso, a gente vai estabelecer o roteiro, né? E aí nós vamos saber o quanto ele é interessante, não até para direcionar a divulgação. E para saber realmente se tem potencial, porque às vezes você... tem um monte de passarinho na minha propriedade. Aí você vai lá, é só canarinho da terra. Então, ok, assim, é bacana.
você não precisa trabalhar com observador de aves, você pode trabalhar com público convencional, mas você tem como atrativo a mais um comedouro que vai atrair passarinhos e as pessoas vão ficar sentadas ali na varanda fazendo foto daquele comedouro e dos passarinhos que estão ali, né? Eventualmente, um observador de aves que vai entrar na internet e vai ver lá a foto da sua pousada, vai ver os quartos, vai ver toda aquela estrutura que a gente sempre mostra, mas também vai ver a foto dos passarinhos que tem no seu quintal. Aí o observador de aves, opa, essa é a pousada que eu vou com a minha família, que não é observadora de aves. Entendeu? A gente tem que pensar na família, porque a maioria das vezes as opções de viagem são só para observadores de aves e eles vão entre grupos, né? Todo mundo observador de aves, todo mundo com roupa camuflada, parecendo uma invasão do exército. Mas essas pessoas também precisam viajar com a família, querem viajar com os filhos, né? Então, pousadas que às vezes não são tão especializadas, mas que tem lá um comedouro, que tem uma matinha, um jardim que atrai beija-flores. Se você divulga isso, você também atrai um público paralelo, né? Então, não precisa ser especificamente para o observador. O observador vai buscar sempre lugares em que ele pode aumentar a sua lista de espécies. E daí a importância daquilo que eu falei antes, que é o inventário. Você saber quais são as espécies da sua propriedade, da sua região, para você ter roteiros montados. E isso, é claro, não tem coisa melhor do que trabalhar com os guias locais, descobrir quem são os guias especialistas da sua região, para poder trabalhar junto com eles e oferecer os serviços da sua pousada para os grupos que forem contratá-lo, né? Geralmente, os observadores vão direto nos guias. A gente tem pouquíssimas agências especializadas no Brasil. As pessoas vão direto nos guias, e aí os guias é que vão selecionar as pousadas. Então, se você tem um lugar bacana com passarinho, né, é legal que aquele guia conheça. E para quem quer estruturar... Deixa eu só te perguntar rapidinho aqui. Tem uma lista de guias, por exemplo, que a gente possa acessar? Eu, por exemplo, sou uma leiga, eu sou pedagoga, não sou bióloga. Por isso que eu faço umas perguntinhas, às vezes, que são assim, né? Mas, assim, existe, o Felipe aqui está perguntando se existe um banco de dados, que eu acho que o Wikiaves que tu falasse, ele seria considerado um banco de dados? Então, duas questões. Essa lista de guias? Duas questões. As aves, elas estão disponíveis, né? Assim, a lista científica oficial do Brasil, ela é disponibilizada pelo CBRO, que é o Conselho Brasileiro de Registros Ornitológicos. Esta é a lista oficial, está para sair uma atualização agora em março, se não me engano, tá? No Wikiaves, para os iniciantes, você coloca uma foto lá e fala, eu não sei que passarinho é esse, tem sempre um grupo de moderadores que vai ajudar na identificação. Para quem é bem iniciante e não tem nem foto, tem um grupo no Facebook que se chama Identificação de Aves. Então, mesma coisa, você tem as fotos lá dos passarinhos, não precisa se envergonhar, vai lá e coloca, pergunta, porque eles vão falar para vocês. E tem um aplicativo maravilhoso no celular que se chama Merlin, igual o mago do Rei Arthur, tá? Que ele identifica as aves para gente. Assim, com quase assim, 90, 100, às vezes 100% de certeza, tá? Tirou do emprego de todos os taxonomistas do Brasil. Brincadeira. Mas ele é muito bom para quem está começando, ele tem muita informação, né? Está sempre sendo atualizado, então quem quiser conhecer o Merlin, pode conhecer. Mas nada disso substitui o estudo, você pegar os artigos, pegar os livros, né? Fazer os cursos, tudo isso é outra formação, né? Hoje em dia a internet fornece muita informação, mas se você não souber como usá-la, ela não serve para nada, né? Então a gente tem que saber, aprender a usar a informação de forma correta. Os guias, nesse destino silvestre, vocês vão encontrar muitos, né? Esse programa que eu falei na internet, mas eles estão se reunindo num grupo específico, que é o grupo que está fazendo destinos. Então, entrar em contato com eles, vocês já vão ter acesso. Vocês sabem de algum guia? E tem um grupo que se chama Quero Passarinhar, também no Facebook, onde você pode entrar ali. Ele é um grupo para observadores que... lá tem guia divulgando trabalho, tem gente divulgando pousada para observação de aves, né? Você pode entrar lá e fazer a pergunta, eu sou aqui de Santa Catarina, qual é o guia que pode me atender na região tal?
né? Ou quero viajar para Mato Grosso do Sul. Qual é o guia que trabalha lá? Então, eles vão te indicar. É a forma mais fácil, né? Não tem um site, não tem um banco de dados assim oficial, mas a gente tem acesso porque a gente conhece as pessoas, né? Mas a forma mais fácil de conhecer seriam essas: é entrar no Destino Silvestres, lá no Avistar Conecta, ou no Quero Passarinhar no Face, eles também estão ali divulgando o trabalho. Não, tem tanta coisa assim que a gente podia ficar. Eu tinha tem muitas perguntas ainda, assim, mas é muita coisa, mas assim, tu abriu um leque de possibilidades, Tieta, que eu acho que é isso que é interessante. Então, esse tema que a gente, né, quer abordar, que é a colisão de aves, porque a gente tem aqui a construção civil, que tem arranha-céus, que, né, que estão em áreas, muitas vezes em áreas EPT ou em transição, né, de uma área para outra, que tem tido muito choque de animais e morte, mas a gente tem uma galera também aí pensando alternativas e como tu falaste, assim, eu tenho 2 slides, né, e quando eu vou dando os meus cursos, eu chamo a atenção, porque é incrível, a gente tentou falar com o pessoal aí que tu falaste da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, para pelo menos chamar a atenção e dizer, vocês sabem que existe isso. Nós tentamos também Nossa, falar... a gente faz isso, a gente tenta conversar isso desde sempre, desde as primeiras fotos que eu vi. Eu tenho uma foto na minha apresentação que, assim, as corujas, elas têm um pozinho na plumagem dela. E quando ela colide no vidro, o pó fica como se fosse um carimbo da coruja. É muito louco, assim, de ver a imagem. Não, eu tenho uma imagem Assim, dessa essa também. foto é muito antiga. Assim, nunca encontrei um arquiteto, um engenheiro que tenha tido uma informação dessa na faculdade. Eles vão aprender depois, né? E aí já estão com a cabeça feita, porque a universidade, ela forma a nossa visão também, né? E aí é muito difícil a gente encontrar aqueles que tentam adaptar ou mudar. Não é fácil, é impressionante, assim. Tanto que até hoje tem essa resistência. Eu já falei com professores, já fui dar palestra em faculdade de arquitetura, mas é muito difícil, assim, é impressionante como tem uma resistência. E Eu entrei... só para complementar a outra fala, dentro da observação de aves, a gente tem várias opções de renda, né? Tem a pousada, tem o parque, que às vezes as pessoas têm um parque de day use, por exemplo, mas você também pode se especializar como guia, você pode oferecer serviços, né? Eu tenho gente aí de Santa Catarina que vende camisetas lindas que estão na minha loja, vou fazer propaganda já. Você pode escrever guias, você pode vender as fotos, pode fazer artesanato de passarinho, né? Pode ter, por exemplo, vocês com os adesivos, isso é uma coisa que eu não tenho à venda na minha loja, adesivos para janela, né? Então é uma coisa também que gera renda. Então abre um leque porque o observador de aves é um consumidor também. Ele é um consumidor diferente, ele não é um consumidor compulsivo, mas ele consome produtos que são difíceis de encontrar por aí, que são especializados na atividade que ele pratica, né? Então a gente sempre tem. E aí a minha loja tem essa função. Meu objetivo é unir num único ponto todos os serviços que o observador de aves pode procurar, né? Então era só para não deixar passar essa... O nome da loja mesmo, depois eu vou pegar o endereço certinho e vou postar aqui depois na chamada de novo do vídeo, porque eu quero muito, sabe o que, Tieta? A gente vai começar a participar do Conselho de Turismo das 2 cidades aqui. E eu tô falando, pode ser até que eu tô falando uma besteira, mas eu não sei se eles têm um plano para essa questão aqui dentro das 2 cidades, né? E pelo menos aí, talvez, falar Você tem que falar com a Rosi, depois eu passo o contato dela, porque ela está muito mais engajada nessa parte. Ela tem trabalhado com as prefeituras, ela levou cursos, né? Eu fui dar, acho que uns 3 cursos aí já na região, fui para Treviso e outros municípios, e paramos por causa da pandemia, né? Então ela é uma pessoa que vai te dar uma luz sobre isso. Essa passarinhada... A minha loja é difícil, é a loja dos passarinhos. Eu vou botar ali de diferente, porque eu vi que é passarinhada essa foto, mas quando a gente ficou sabendo desse evento, dessa ação que tinha, que era no momento de pandemia, já tinha passado, a gente só ficou sabendo depois, porque eu pedi uma entrevista na minha página 3 sobre a colisão de aves, e a menina jornalista me disse, olha, Patrícia, acabou de acontecer esse evento, aí ela disse, me mandou também, aí eu disse, pô, podia ter participado, isso aqui, mas... Ótimo, assim, a gente vai tentar fazer esse link aí para ver
os dados aqui da nossa cidade referente a isso. Eu vou tentar falar com essa senhora que falasse, a Rosi, né? Rosi. Né? Então, vou tentar organizar todas essas informações, Tieta, para continuar falando sobre isso esse mês inteiro nas outras postagens, e qualquer coisa também eu falo contigo ali. Mas eu queria, antes, indo já para uma parte aí final, essa questão do conselho, né, das universidades, onde a gente tem a formação desse pessoal, e pelo grupo de estudo também, que a gente tem ali com o seu Renier, né, que é o nosso moderador, nosso mediador ali, eu acho que a gente, e a Heloísa da película Chique, ela também estava fazendo uma apresentação única, não sei se vocês se conversam também, a Heloísa da película Chique, né? Não, só pelo grupo mesmo. Isso, a Heloísa, ela tem uma empresa também de películas Amigas dos Pássaros, que ela desenvolveu também, então também é uma militante nessa causa para evitar essas colisões. Então, talvez a gente teria que, né, de uma certa forma, até tentar fazer uma ação para tentar chegar nesse pessoal e conversar. Eu também não consegui conversar com o pessoal que produz vidro ali, né, eles são organizados, não conseguimos entrar nem para conversar e expor o fato, né, enfim, é uma coisa que a gente tem essas duas vertentes, né, essa questão de conscientizar. Aí a gente tem que ir para o outro lado, né, conscientizar as pessoas da importância, porque são elas que vão mudar os seus hábitos de consumo, e daí vão pressionar né, as empresas, porque, por exemplo, os meus vidros aqui, eles geram um calor terrível interno. Eles aumentam a temperatura interna quando bate sol, porque ele é todo de vidro, então tem as aves, tem a temperatura que aumenta, né, então não é uma coisa tão boa assim não, embora seja esteticamente bonito. Mas, enfim, assim... É uma estufa, né? O vidro é uma estufa. Quando eu entro em casa, que eu cheguei do serviço, ele está verdadeiramente uma estufa. Eu não posso deixar frutas aqui dentro, porque ele amadurece numa velocidade exorbitante. Então, é para as pessoas também entenderem que é bonito esteticamente, mas ele, no dia a dia, ele não é uma... E o vento que tem dado aqui, nós temos visto janelas aí se rompendo inteira e espalhando pela cidade inteira. Que também é uma coisa que nem sempre é trabalhada na arquitetura, que é entender o seu ambiente, né? O vidro, ele é muito usado na região do hemisfério norte por causa do frio, né? Santa Catarina também não é o lugar mais quente do Brasil, mas ainda está numa faixa subtropical, né? Tropical. Então a gente precisa ver essas questões. Como é que vai ser o conforto térmico? E aí a gente esquece, por exemplo, que a melhor solução é a que os caboclos já tinham aqui, que é o barro. Né? O barro, ele cria um ambiente térmico muito melhor do que o vidro nas regiões tropicais. Né? Então, a gente, às vezes, igual aqui no São Paulo, o que tem de torre de vidro, o que tem de muro de vidro agora aqui, e aí gasta-se uma energia enorme com ar-condicionado, quando bastava uma arquitetura com uma circulação de ar, né? Tem um livro muito bom que vocês acham, inclusive em PDF, que se chama O Arquiteto Descalço. Ele ele já é antigo, já deve ter mais de 30 anos, sei lá. Mas ele tem dicas tão interessantes sobre essa coisa do ambiente mais em harmonia com a natureza, assim, né? A construção em harmonia com o ambiente, que é muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha nele. Né? Mas é tudo uma questão das pessoas olharem ao seu redor, né? Entender, interpretar o lugar que você está e se adaptar a ele. Aí, nossa, quem consegue fazer isso cria ambientes incríveis para si e para a natureza ao redor. Né? Nós fazemos parte da natureza. O homem ele tem a tendência de se colocar fora da redoma, mas nós somos parte. Se a gente não entender isso, vai ser tarde demais, porque assim, a gente está mudando muito, né? Essas questões das alterações climáticas, mudanças catastróficas até, que a gente vai ter em pouco tempo, é tudo consequência dessa falta de interpretação e de se colocar no meio ambiente, né? Nós somos parte dele, nós somos animais, nós temos as mesmas necessidades que os outros. A gente só aprendeu a pensar, né? E nem sempre a gente usa esse pensamento da forma correta, se colocando fora desse jeito, né? Então, a arquitetura deveria ter muita dessa conexão, né? Infelizmente, a gente percebe que são poucos os arquitetos que se dão conta disso, né? Mas eu sou pedagoga e trabalho na educação especial com pessoas com deficiência, mas também já trabalhei na educação infantil, e eu penso que, eu me coloco assim, como a gente errou
nessa matriz curricular, porque educação ambiental, a gente se desconecta de tal forma da natureza, já desde lá de bebezinho, porque as nossas estruturas de educação, elas são totalmente cimentadas, elas são totalmente concretadas. Então, assim, especialmente aqui em Balneário Camboriú, então, como é que tu vais educar uma criança para ela não ter medo desses pequenos insetos, de um sapo, de uma formiga, de uma abelha, para ela ter respeito e saber a função que ela exerce e que nós somos parte do mesmo planeta. A gente tem que saber conviver de forma equilibrada e harmônica. E se a gente não tem isso já desde pequenininho, então na casa dessa criança, ela já não tem, porque geralmente a gente coloca veneno para o mosquito, veneno para o sapo, veneno para a formiga, veneno, tudo é veneno hoje em dia. E aí ela tem a educação, que seria um lugar onde a gente teria que mostrar um outro mundo para ela, outras possibilidades, outras formas de interagir, e eu reproduzo a mesma coisa, porque eu também não quero ter uma cobra, eu não quero ter um gambá, eu não quero ter um lagarto, eu não quero ter uma mosca, eu não quero ter... Tudo é sujo, tudo é perigoso, né? Isso vem da educação. Eu lembro que quando eu estudei na escola, né, naquele tempo do ginásio, a gente aprendia os animais úteis e animais nocivos. Vocês que são mais antigos também devem lembrar disso, né? Não existia natureza. Eram animais úteis, né? Abelha, vaca, cavalo, galinha, cachorro, e os animais nocivos, todo o resto. Então, é uma forma de desconectar desde cedo. E mesmo na escola, quem vai ensinar educação ambiental, muitas vezes não tem essa conscientização porque não viveu ela. É muito difícil, eu vejo muito isso, né? Eu tenho colegas biólogos que usam produtos descartáveis de uma forma terrível, né? Que não se preocupam com a luz acesa, de deixar a torneira desligada. Começa daí, né? Da onde vem essa água? Da onde vem essa energia? Para onde vai o lixo que eu uso? Então, tudo isso faz parte da nossa relação ambiental. A gente não precisa viver no meio do mato, a gente pode cuidar para que o mato continue sobrevivendo mesmo com a gente na cidade, né? Como é que a gente se relaciona com as questões da natureza? Ou pior, como é que a gente identifica a natureza na nossa casa? Começa daí, né? A água na torneira, a luz acesa, o descarte, quanto de consumo que eu faço e para onde vão as embalagens do meu consumo. Isso aumentou muito agora na pandemia, porque com delivery, a produção de lixo descartável, assim, cresceu assustadoramente. Sem contar as máscaras, né? Isopor que a gente nem sabe como fazer para descartar direito esse troço, porque, né, quase não tem. Então, assim, eu acho que esse é o divisor de águas. Ou a gente aprende isso e a gente muda, ou na continuidade da nossa existência, aqui vai ser, a gente vai existir, mas vai ser uma sobrevivência, alguma coisa que não tão com qualidade, não tão bonita como poderia ser, né? Não tão harmônica com esses animais. E é tudo a questão da zona de conforto, porque enquanto eu não me incomodo, né, tá tudo bem. E enquanto eu não me incomodo, para o governo tá melhor ainda, porque ninguém cobra. Ele só começou a trabalhar a questão do lixo urbano, né, uns 20 anos atrás, por causa da pressão da Rio 92, né? E porque algumas pessoas, né, os ecochatos, começaram a falar sobre isso. Hoje a gente, felizmente, já tem reciclagem em muitas cidades, mas é um mínimo que se recicla no Brasil, mas não se ataca o problema principal, que é exatamente o consumismo. Por que tem lixo descartável? Porque a gente compra coisas descartáveis em excesso, né? E não tem opção, né? Às vezes não tem opção de tu comprar outra coisa. Você vai no mercado e aí você quer comprar fruta, mas se você só encontra ela em embalagens de isopor e plastificada, né? Como é que eu consigo comprar uma fruta e colocar diretamente na minha sacola de pano? Além de ser uma coisa um pouco prática hoje em dia, é difícil, porque mesmo quando eu preciso do saquinho, eu não tenho o que fazer com ele, né? E se você não vai jogar fora, você vai ter toneladas de saquinho. Se você tenta não usar, aí as pessoas te olham como um ET, né? Eu vou no mercado, aí quando eu pego o saquinho plástico, eu coloco 3, 4 tipos diferentes de produtos dentro dele. Então vai laranja, vai tomate, até eu encher o saquinho. Aí no caixa, eu carrego tudo ali na caixa, elas querem morrer. As pessoas na fila ficam me olhando feio. Mas eu faço aquilo por mim e faço por elas também, né? Porque eu não preciso levar 5 saquinhos plásticos, eu levo um só. Né? Então, é questão de atitude, né? Galera... E aí, se a gente não comprar o governo, ele nunca vai tomar ação sobre isso. E a gente não vai ter ação coletiva se não for uma coisa que de grande, assim, ampliar, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas.
Porque hoje, por exemplo, a gente tem fotos de passarinhos com máscara de proteção contra a Covid enroscadas no pescoço. Né? A gente tem foto de passarinho com o bico morto, com o passarinho com o bico preso em lacre de refrigerante, de garrafinha de plástico. Né? Como que aquilo foi parar ali? Porque em algum momento a gente comprou a água na garrafinha e jogou fora sem pensar, né? Onde eu estava jogando. E o governo não tem um programa adequado de recolher aquilo e reciclar ou dar uma destinação correta. Ou as indústrias também não se incomodam de pegar de volta os seus produtos, né? E reutilizar, refazer. Então, tudo é uma cadeia. E enquanto a gente não se importar, as coisas continuam como estão. Né? E o como estão não vão continuar por muito tempo, porque a gente já está assim, os limites estão muito próximos e as pessoas não percebem isso. Né? Então, assim, eu que já estou caminhando para os meus 50, eu vou viver pouco dessa catástrofe, mas o pessoal que está mais jovem, eles precisam começar a perceber que a nossa geração não conseguiu fazer. Então, eles precisam pegar o pouco que a gente conseguiu e continuar, né? Porque, infelizmente, o mundo que cada geração está deixando é pior que o anterior, né? Nessa questão ambiental. Eu não digo tecnologia, essas conquistas todas que são sempre muito boas, mas o preço delas tem sido alto, né? E aí a gente vai voltando, desde não pensar na construção de uma casa com um vidro até o consumo de um livro que eu venda e que vem no saquinho plástico, que é importante para proteger, mas depois eu vou jogar onde? Né? Então a gente... São várias questões, né? Assim, passarinho, nossa, abre um leque muito grande de pensamento e reflexão. Esse passarinhar pelo mundo, né? Esse passarinhar pelo mundo, ele envolve muita coisa, né? Então, assim, Tieta, foi um prazer, assim, te conhecer. Assim, tô encantada, realmente tô encantada contigo, com a tua fala, com a tua vivência. Muito, em nome da Comprema, assim, só tenho a te agradecer muito, 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 dizer que as nossas portas estão abertas. Espero que em algum momento a gente consiga também ter um contato pessoal. A gente quer muito divulgar essa questão aí da observação de aves aqui na nossa região, como forma também de dar emprego aí para essa galera, muitos que perderam, como forma de potencializar o turismo ecológico aqui na nossa, né, em Camboriú, que nós temos como aliar com com o turismo mais tradicional aqui em Balneário Camboriú, né, que dá para aliar as duas coisas, todo mundo ganhar. Se nós temos que ser ecochatos para que isso seja divulgado sem problema nenhum, estou gostando desse apelido já, não problema nenhum. Então, te agradecer, assim, deixo aí a palavra para o encerramento. Não, para mim é um prazer enorme acordar e já falar dessas coisas, que são coisas que eu gosto demais, que eu acredito muito, né? Nesses tempos desse governo horroroso ambientalmente, né? Essa tragédia que a gente está vivendo e que muita gente ainda não tem consciência da gravidade que é a situação, a gente às vezes acorda infeliz, assim, desesperançoso, mas quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, de despertar nas pessoas que ainda têm chance, né? Aí eu sou muito chorona, então assim, isso é uma característica minha também. É importante, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que a gente sente, né, Tieta, que cada morte de uma ave, quando eu salvo uma minhoca na minha, né, que eu vejo que ela está fora da terra, eu pego a minhoquinha, boto de volta o espaço onde é que ela estava, às vezes as pessoas, né, não entendem, mas é uma não conexão. Entende por que a gente vira de volta o besourinho que está de ponta cabeça, né? Tira bichinho da estrada. A gente sente, né, o que eles estão sentindo, é uma relação muito próxima de sentir aquilo e de fazer parte da diferença na vida de muita coisa. Então, assim, se nós continuarmos... Né? A empatia com o ser vivo, assim, com a natureza, a gente não precisa... não é questão de ser bonzinho, é questão de ter essa conexão, né? Então, é bem isso mesmo. Eu desejo essa conexão para todos, porque ela faz muito bem. A gente chora, mas a gente fica feliz. Vamos conectar as pessoas com ações simples, se cada um fizer a sua parte um pouquinho mais, unir pessoas para impactar
porque infelizmente hoje só fazem alguma coisa política pública, só vira política pública se a gente berrar no microfone muito alto e ela gerar um impacto Sim. muito forte, talvez na perca de algum valor, isso e aquilo, porque fora isso, gente, se a gente ficar só na sua coisa, fazendo só a sua parte, infelizmente, nos dias atuais não vai adiantar. Então, a gente convida vocês a se associarem à Coprema, a visitarem tudo que a Tieta falou aí, a gente vai postar em outro momento, eu vou fazer um resumo, vou assistir de novo a nossa transmissão ao vivo, a gente vai pegar tudo, porque foi uma aula, Tieta, e que bom que tu te emociona, porque isso mostra que nós ainda somos humanos, né? E a gente não compactua com o que está acontecendo atualmente. E isso é o que interessa, né? Com certeza. E eu estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma informação assim. Quando passar a pandemia, eu estou à disposição para a gente fazer um curso aí de observação de aves, alguma coisa da coisa. A gente fala com o pessoal do Alouata, que eles organizam esses cursos, né, aí em Santa Catarina. E será um prazer, com certeza, né? Estou à disposição. Nos conectamos e seguiremos conectadas. Com Ok? Certeza. Muito Com obrigada, certeza. gente. Passou muito da hora do nosso coisa, mas eu não tinha como encerrar no tempo que a gente tem no Café da Comprema, porque o coração disse assim, segue, porque é isso que a gente precisa. Tieta, obrigada, boa sexta, bom final de semana, muitos passarinhos, muitas aves aí, muita natureza, tá bom? E para vocês também, espero que agora, depois da live, vocês olhem para fora para ver os passarinhos que estão aí do ladinho de vocês. Um abraço para todo mundo, bom dia. Bom dia, gente, tchau. Vamos